Jorge Jesus anunciado pela seleção brasileira e também fez algumas exigências antes de ser contratado e eu vou estar passando para vocês todas essas notícias. Se você não é inscrito em nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Peço que você dê seu like no vídeo, se inscreva também no nosso canal, coloque na opção todas e deixe aí embaixo nos comentários o que vocês acham da contratação aí, né, do Jorge Jesus, que agora foi anunciado pela seleção brasileira e vai passar então a ser o novo técnico então no caso da seleção brasileira da CBF e obviamente vai conseguir reencontrar ali o Neymar após todas as polêmicas aí que infelizmente acabou saindo após ele sair do Al Hilal, fechou? Então bora, né, para as notícias. Bom, segundo informações do jornalista Bruno Andrade, da CNN de Portugal, o Jorge Jesus está disposto a abrir mão de disputar a competição pelo clube saudita que seria um mundial em busca do sonho de treinar a seleção brasileira. Ele disse com essas palavras: o Jorge Jesus já avisou que passou a trabalhar agora com a prioridade de disputar apenas a final da Liga dos Campeões da Ásia, e entre abril e maio, além das rodadas das finais, né, da Liga Saudita, afirmou então, no caso, o jornalista. Além de Jorge Jesus, a CBF estava também tentando contratar o Carlo Ancelotti, que seria o treinador atualmente do Real Madrid. Notícias que saem então é que a seleção brasileira já está conversando com o Jorge Jesus, as partes já estão praticamente acertadas e em breve ele vai estar sendo anunciado pela seleção brasileira como treinador. Outro ponto que conta a favor de Jorge Jesus para a resolução da multa rescisória em caso da saída antecipada do clube saudita é que existe uma cláusula no contrato do português em que o valor da rescisão diminui conforme a proximidade do fim de contrato, que seria em junho. Ou seja, em junho ele já estaria apto para acertar com qualquer equipe ou com qualquer seleção. Como ele vai precisar se apresentar um pouco antes, vai faltar ainda alguns meses do contrato do treinador e assim ele vai pagar uma multa muito simples ali para ele poder vir para a seleção. Apesar de ainda não ter recebido, né, no caso, o contrato tudo certo, as conversas já foram antecipadas, a seleção está conversando com o treinador e nesta semana ainda eles já vão formalizar um contrato para que ele possa assinar e também se resolver com o clube da Arábia Saudita. Com isso, o Jorge Jesus passa em breve ser um novo técnico da seleção brasileira. Sabemos que tem alguns outros nomes, mas o que está mais disposto e que já tem até mesmo um sonho que ajudaria muito essa contratação é o Jorge Jesus. Então, o treinador passa a ser então treinador da seleção em breve e logo logo vai estar deixando então o Al Hilal, que seria da Arábia Saudita, no qual o treinador está atuando como treinador atualmente. Agora eu vou passar também com algumas exigências que o treinador ele acabou ali pedindo para que então, no caso, ele viesse para a seleção brasileira. O jornalista João Guilherme disse em seu canal no YouTube que o técnico Jorge Jesus do Al Hilal faz duas exigências da Confederação Brasileira de Futebol, que seria a CBF, para assumir o comando da seleção brasileira, né? Que seria a independência no trabalho e o salário elevado. Independência seria o quê? O treinador quer ter mais ali, no caso, liberdade para poder chamar os jogadores que quer e também treinar de forma como ele quer. Sabemos que dentro da CBF tem ali um monopólio, onde muitos jogadores nem mereciam estar na seleção e vem por conta do, no caso, empresário. Tem uma grande situação aí que vem acontecendo há muito tempo na CBF que deixa com que os treinadores fiquem um pouco, né, exposto referente a isso e, obviamente, também muito a favor da seleção do que só eles pedem, não o que o treinador acha melhor para poder colocar em prática na seleção, né? E ele diz com essas palavras, né? A primeira é ganhar um salário próximo ao que ele ganha no Al Hilal. Ele ganha muito bem, muito acima de qualquer treinador de equipes da América do Sul. É o cargo do técnico da seleção brasileira e ele tem que ganhar bem mesmo. Dinheiro não é problema para a CBF, que tem uma condição financeira excepcional. É uma entidade bilionária e então isso é resolvido e ele pode ganhar o que ele quer, disse o João Guilherme. E a outra também, outra situação aí que acabou noticiando e que também seria uma das exigências, que seria a segunda exigência, é da seguinte forma: ele ainda pediu uma independência no trabalho para tocar do jeito dele, a mesma coisa que ele fez no Flamengo. Ele vai pegar a chave e guardar no bolso dele, né? Eu vou tocar do meu jeito com a minha equipe e não vou interferir, não vou admitir interferência de ninguém. Ele disse com essas palavras do treinador recentemente, né, em 2019 aí, quando ele atuou no time do Flamengo. Então, o time do Flamengo captou essa mensagem e, obviamente, com essas palavras em sua, no caso, cláusula e também opinião junto com o Flamengo teve que obedecer ali, querendo respeitar, né, o treinador, e aí deu tudo certo. O treinador conseguiu implementar, né, o que ele acha que é melhor dentro do clube para treinar o time, fazer sua escalação, pedir contratações dos jogadores, e aí o Flamengo só atendeu o pedido do treinador, deixou ele em paz para tocar então o time do Flamengo, e aí fez esse todo sucesso, né? O Flamengo ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou diversos campeonatos com
a liberdade que o treinador teve para poder treinar, então, o Mengão. Então, duas exigências que ele quer, galera. Ele quer ganhar um salário muito grande, porque lá na Arábia Saudita ele tá ganhando muito, então ele não vai abrir também muito fácil só porque ele quer vir treinar a seleção. E, obviamente, também o treinador quer ter mais liberdade. Como eu falei, a CBF ali tem um monopólio muito grande, onde muitas coisas que não deveria estar acontecendo, acontece. Jogador que a CBF coloca como obrigação do treinador, no caso, estar chamando, né, convocando, também escalação, diversas coisas ali que, infelizmente, a CBF atrapalha muitos treinadores que chegam para poder treinar, então, o time da seleção brasileira. Então, ele quer liberdade, não quer que a CBF atrapalhe ele, como ele vai treinar, quais jogadores ele vai, né, junto com a sua comissão, estar chamando, e assim por em diante. Então, o Dorival, que estava na seleção brasileira, né, acabou saindo e agora abriu essa vaga. Então, o Jorge Jesus já é treinador da seleção brasileira, todos nós sabemos, tem alguns acertos para fazer ainda e logo anunciar, mas ele já está ali resolvendo tudo com o Al Hilal, conversando ainda com a seleção brasileira para acertar os últimos detalhes e ser anunciado como o novo treinador da seleção brasileira. Na minha opinião, tem uma grande metodologia de trabalho, ele é um treinador que já treinou os jogadores e times da Europa, está fazendo um grande trabalho no Al Hilal e ele é um treinador um pouco renomado. Aqui no futebol brasileiro, infelizmente, a não ser ali, na minha opinião, o Felipe Luiz, né, dos brasileiros eu falo, só o Felipe Luiz ali que está um pouco à frente agora, atualmente, é um treinador muito, vamos dizer aí, renomado, tem, no caso, suas características diferentes do futebol do passado e sabemos que, infelizmente, os treinadores que a gente tem brasileiro, fora o Felipe Luiz, são todos ali mais antigos e são treinadores que, infelizmente, não vêm se atualizando. O futebol, ele vem mudando há muito, o futebol, né, brasileiro, o futebol europeu, o futebol em si, né, vem mudando aí bastante ao decorrer das temporadas e dos anos e está muito recorrente isso. Então os treinadores precisam se atualizar e não querer colocar o seu time e treinar da forma como atuava, como treinava lá há 10, 15, 20 anos, 30 anos. Então precisa mudar e infelizmente não conseguimos contar com outro técnico brasileiro se não fosse o Felipe Luiz ou, no caso, contar com algum técnico que seja de fora. Infelizmente o nosso futebol aqui ainda está muito para trás, os treinadores estão para trás e infelizmente são poucas opções. Peço a vocês, torcedores da seleção brasileira, que torce também para a seleção brasileira, para o nosso país, que coloca aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que o Jorge Jesus seria uma melhor contratação, a melhor contratação ali de treinador para colocar a CBF em ordem na questão do futebol? Deixa aí embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e coloque na opção todas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo e até as próximas notícias. Um abraço, fui!